Bora para a ação então. Pessoal, hoje é dia de falarmos sobre o termo, sobre o conceito de viagem lucrativa que eu tenho falado para vocês e sei que muita gente ainda não entendeu, tá? Então, quero te explicar formatos para que você consiga gerar renda a partir das tuas viagens, tá? E não estou falando de milhas, estou falando de viajar e conseguir gerar renda, tá? Se você gosta de viajar, mas não viaja o quanto gostaria pela questão do dinheiro, com certeza esse formato pode te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: começar a colocar na cabeça que nem tudo é óbvio, tá? Talvez você foi para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Curitiba, não importa, e você acha que você não fez nada de especial. Cara, mas eu não fiz nada. Eu fui lá, fiz isso, mas nada demais. Ok. Só que você entende que quando a gente pega a nossa população do Brasil, a gente tem aí, sei lá, 5% que viaja. A gente tem 95%, ok, 50% não tem condições de viajar, mas ainda a gente tem 50%, 45% aí que gostaria de viajar, mas tem medo. E essas pessoas poderiam estar viajando, só que elas têm medo, elas, falta orientação. E sim, você que viaja consegue ensinar algo para elas. Seja uma localização para a pessoa ficar hospedada em São Paulo, seja um lugar para ela almoçar, para ela jantar, seja a lista de parques que ela tem que ir quando ela for em Curitiba, seja os restaurantes que ela precisa ir quando ela for em Gramado, alguma coisa nesse sentido. E isso é uma informação que faz a pessoa economizar tranquilamente de 200 a R$ 1.000. Gente, Gramado, se você for no lugar errado, você gasta o dobro, tá? Se você for no café colonial errado, se você for no, vamos pensar mais lugares aqui, no Fundi, se você for na pizzaria errado, meu amigo, você vai gastar o dobro. Sabe por quê? Porque você não tinha conhecimento. Você simplesmente viu um lugar que estava lotado. Então, se você vai para esse lugar, tá? Você viajou, curtiu a sua vida. E você vai aprendendo com essa sua viagem, você tem conteúdo para ensinar alguém a economizar. E agora que você tem esse conteúdo, essa vivência, você consegue transformar isso numa renda. Seja criando um guia com 20 páginas. Uma página sobre hospedagem, uma sobre deslocamento, uma sobre alimentação, uma sobre passeio. Faz pelo Canva, tá? Tranquilamente você consegue gerar isso para você vender entre R$39 e R$49 na internet. E o melhor, gente, a própria internet traz demanda para você. Você não tem que criar um perfil de blogueiro, tá? A própria internet traz essa demanda para você. Marrone, não dá para vender por mais? Você pode evoluir. Você pode vender uma aula gravada onde você está explicando esse material. Você não precisa nem aparecer. Você grava a tela do computador e mostra você explicando cada item desse material. Você abre o Google Maps, mostra lá para onde que ele vai, para onde que ele chega, e você vende tranquilamente por R$100, R$97, que é um preço normal da internet. E se você quiser, você pode evoluir. Você pode vender o teu guia, mais um acompanhamento quando a pessoa for viajar. Ou seja, ela vai ficar 3 dias na viagem, você simplesmente pega esse guia que você entregou para ela e quando ela chegar no lugar, você fala com ela pelo WhatsApp: olha, teu primeiro destino é esse aqui. Você vai pegar um Uber aqui. Agora você vai almoçar nesse ou nesse lugar. E você tranquilamente cobra de R$200 a R$300. Porque, gente, sabe o que a gente tem que entender? É que você não está criando um custo para a pessoa. Você está fazendo ela economizar. Gente, eu viajo bastante. E eu planejo muito bem as minhas viagens. E eu vejo que quando eu falo para as pessoas o que eu fiz no lugar, as pessoas não têm ideia de como elas fariam aquilo. Seja porque eu fiquei num hotel que ele era super bem localizado,
que eu conseguia me conectar com todos os destinos, que eu fiz muita coisa a pé porque eu fiquei bem localizado, seja porque eu fui num restaurante que realmente tem comida boa e não naquele que é para turista. Então são detalhes que, se a pessoa ia gastar 3.000 na viagem, ela vai gastar 2.500 já incluindo o custo com você. Então é sobre isso. Então hoje, se você quiser, você vai no Google e digita guia de viagens e bota o nome da cidade que você quer. E se você quiser ser mais específico, coloca a palavra Hotmart do lado. Você vai ver a quantidade de pessoas que vendem esses guias nessas plataformas. Coloca a palavra Amazon do lado. Você vai ver a quantidade de pessoas que vende nestes lugares, tá? Eu sempre pego dicas de concierge, tá no benefício eu uso, show de bola. Concierge, gente, é alto nível, né? Sempre. E nós temos a dificuldade que o concierge ele não viveu no lugar, né? Ele segue uma lista. Mas funciona, tá? Sempre funciona. O que a gente precisa entender? Gente, viajar é sobre se conectar com o lugar. Tá? Eu converso com um Uber, mesmo que eu não fale a língua do cara, eu dou um jeito. Eu troco essa ideia e isso vale dinheiro para você. Só que talvez você não está olhando. Eu vejo um monte de gente reclamando que as passagens estão caras, que viajar está caro, que o real não vale nada. Gente, isso não vai mudar, isso só vai piorar. A gente sabe disso. Isso só vai piorar. Olha como é que está o mundo. Só vai piorar. Só que é o seguinte, você tem a oportunidade de gerar renda a partir disso. Você viajou, você tem informações para vender para alguém que vai ir para lá. Quando você escolhe não fazer isso, é uma escolha sua não gerar renda. Simples. Gente, eu falo de cidades nacionais, tá? Brasil, não estou nem falando fora do Brasil, que daí realmente tem muito dinheiro envolvido. Porque se a pessoa ficar no bairro errado, ela vai gastar um caminhão de deslocamento. Gente, Uber é caro fora do Brasil, tá? No Brasil você paga R$150 para ir de Guarulhos até a Paulista em São Paulo. Fora do Brasil, qualquer corrida é R$100. Qualquer corridinha é R$100, porque é em pesos, é em dólar, é em euro. E aí? Aí a pessoa ficou no hotel errado e ela perde dinheiro, muito dinheiro com isso. Então hoje a gente tem aluno que está ganhando dinheiro dessa forma. Ele viaja, registra, organiza isso e coloca para vender. Seja no formato sem aparecer, que geralmente é o começo, seja criando um canal. Tá cheio de canal aí. Tem o portal de Gramado, o portal Buenos Aires, o portal Chile. Chile é uma loucura. Digita Chile aí no Instagram para você ver. Você vai ver a quantidade de canais que tem sobre o Chile. Sabe por quê? Porque o Chile é um lugar caro. Então as pessoas que vão ir para lá, elas vão tentar economizar. Então elas podem economizar para quem vai ver neve, no transfer, no ingresso, no aluguel de roupa, no aluguel de equipamento e por aí vai. Observa a quantidade de canais sobre Chile que tem. Curtindo o Chile, bora pro Chile, dias no Chile, Brasil no Chile, dá uma olhada. Você acha que todo mundo ali faz porque ama e não está nem um pouco preocupado em ganhar dinheiro? Não, gente, todos estão ganhando. E ganhando muito bem. Alguns, por sinal, vivem disso. Então, o que a gente tem que entender é que a sua viagem pode ser uma viagem lucrativa. Pode ser uma viagem que você vai fazer e, a partir dela, você vai gerar renda. Não precisa viver disso agora. Vai com calma. Mas saiba que, se você tem a possibilidade de viajar melhor, de viajar mais vezes, e com isso você gerar uma renda para a próxima viagem, por que não, gente? Você ajuda uma pessoa que não viajaria porque ela não quer ir sozinha e você ainda consegue gerar uma renda com isso, tá? Pensa nisso com carinho. E assim, vamos lá, vamos organizar aqui as informações para a gente poder ir para o fim. Primeira forma de renda são com os guias. Você cria um guia, cria um manual, cria um checklist e vende ele como todo mundo já está fazendo na internet. Segunda forma é com um aulão. Você grava uma aula desse guia, colocando obviamente o seu ponto de vista, e você vende pelo menos pelo dobro
Terceiro formato, você vai ser o concierge da pessoa. Quando a pessoa chega lá, você auxilia ela. Terceiro formato. Quarto formato, você faz uma consultoria, abre o Zoom, monta com a pessoa o que ela precisa. Quinto formato é quando você se posiciona como um canal. Ontem eu postei para vocês aí o Bruno, que mudou de país e está com um canal pagando para ele ali, acho que foi 60 euros que eu coloquei, não lembro. E aí, 60 euros para falar da experiência que ele está tendo no outro país. 60 euros por mês. E só aumentando, né? Porque já está em 88, ele me mandou ontem. E aí, você entende? Vamos além? Com certeza. Parceiros. Gente, hoje você consegue ganhar com chip de celular, com seguro, com indicação de transfer, com muitas coisas. E você vai ganhando 5, 10, e a pessoa paga menos, tá? Porque eles geram um cupom para você, o cliente paga menos, paga 5, 10% menos, e você ganha 5, 10%. Olha bem o que a gente falou. O guia, o aulão, o acompanhamento, a consultoria, o conteúdo, os parceiros. E o último nível é quando você gostou da ideia de viajar e você transforma isso num negócio onde você vende o pacote completo para as pessoas. Notem que todos os grandes influenciadores de viagens, eles têm uma agência. Nem todos falam que a agência é deles, tá? Mas todos têm. Pessoal, nós viemos para cá com essa agência aqui. Quem precisar, chama eles lá. Agência do cara. Agência é do cara. E vamos lá, você viu um vídeo de 30 minutos do cara viajando na cidade. Foi para lá, foi para cá, fez isso aqui, almoçou ali, fez tal coisa. Você vai preferir comprar num site que você não sabe nada ou de alguém que você acabou de ver fazendo exatamente o que você queria viver? Super comum, gente. E notem que eu falei aqui de 6 fontes de renda e eu nem toquei em milhas, tá? Porque a gente poderia falar em milhas. E aí a coisa iria melhorar. Então você tem, vamos lá para a gente fechar. A renda com o conteúdo, tá? Que é onde você vai criar o guia. A segunda renda, que é a renda com aulão. A terceira renda, que é a renda com a assessoria, com o acompanhamento. A quarta renda, que é a renda onde você vai dar a consultoria com a pessoa. Abriu a câmera e monta com ela. Quinta renda, que é a renda com o conteúdo, onde a própria rede paga para você criar conteúdo. A sexta renda, que é a renda para você conseguir trabalhar aí com parcerias e afiliados. E a sétima renda, que é você vender o pacote para a pessoa. Ou seja, o que eu vivi, você vai viver também, sem cometer os erros que eu fiz. E aí depois ainda que vai vir a gestão de milhas e outras coisas. Então assim, quem gosta de viajar, sinceramente vai ter 2 caminhos. Ou você vai viajar menos, ou você vai viajar de ônibus, ou você vai ter que criar uma renda para viajar, porque cada vez está mais caro para fazer isso, tá bom? Então, se fizer sentido para você, vai no link da bio, a gente pode te ajudar de diversos formatos, desde um treinamento mais acessível até uma mentoria individual. Mentoria individual é eu fazendo com você. Monto com você exatamente o que você tem que fazer, tá? É o formato que eu digo para quem não tem tempo a perder. Se você tem tempo livre, Marrone, eu tô tranquilo, beleza. Se você tem tempo livre, para você, o formato de curso serve numa boa, tá? Mas é muito particular. Entenda que o que você está vivendo, os medos que você tem, o planejamento que você tenta fazer, é o mesmo que o teu cliente vai fazer. É a mesma coisa. Ele pesquisa, ele muda a data, ele muda hotel. É a mesma coisa. Só que você, provavelmente por estar fazendo isso sozinho, você já é mais vivido. E muitas vezes você não tem problema com erro. Você caminha 10, 20 quilômetros na viagem sem problema nenhum. Mas será que um casal, será que uma família com uma criança, será que uma família com um idoso vai querer fazer isso? Você entende? Você não gostaria muito mais de mandar tua mãe, teu pai, teu tio para uma viagem sabendo que vai ter alguém esperando ele lá?
que não vai ter taxista tentando enganar ele lá quando ele chegar. Você entende? É sobre isso, gente. E isso, sinceramente, isso não tem preço. Não tem. Tem muita gente que faz uma viagem, é traumatizante e nunca mais viaja. E nós estamos falando com uma população que está começando a viajar cada vez mais. Quem tem filho sabe. Muitas vezes ele vai preferir fazer uma viagem do que fazer uma festa. Muitas vezes ele vai preferir, olha, ao invés de me dar uma festa aqui, me manda para Disney. Me manda fazer uma Eurotrip. O preço é praticamente o mesmo. E você pode lucrar com isso. Seja com conteúdo, com acompanhamento, com a venda do pacote e por aí vai, tá? Se você ainda não começou, fique de olho, comece. Podemos te ajudar com conteúdo gratuito, mas se você tem pressa, se você quer ter resultado rápido, com certeza a gente pode te ajudar aí também, tá bom? Conta comigo aí, um abraço, até mais e fui, valeu!